A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, bom dia, que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia. Passando aqui mais uma vez para compartilhar a palavra com você. Hoje uma palavra, um assunto bem relevante, importante. Já toquei nesse assunto há um tempo atrás, falando a respeito dos filhos da tecnologia, e hoje o Senhor quer trazer um alerta para mim, para você que é pai, para que nós não percamos os nossos filhos, para que amanhã, depois, quando eles se tornarem adultos, não se tornem adultos frouxos, adultos vacilantes. E isso é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Então, antes disso, vamos compartilhar a palavra do Senhor que está em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. E assim diz a palavra do Senhor: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e o seu descendente, e este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo está se tratando depois da queda do homem, fazendo uma referência a Jesus, que viria e esmagaria Satanás debaixo dos seus pés. Queridos, essa autoridade o Senhor nos deu. Depois que o Senhor Jesus veio, ele retomou a autoridade e colocou nas nossas mãos. Queridos, essa autoridade é nossa. Nós temos essa responsabilidade hoje de formar caráter nos nossos filhos, de ser no futuro adultos realmente que sabem tomar decisões, adultos que são fortes, que sabem decidir, que talvez essa geração que hoje são crianças, adolescentes e jovens, talvez seja essa geração que presencia a volta do Senhor Jesus. Nós não sabemos se nós estaremos aqui quando isso acontecer. Sabemos que os acontecimentos de hoje têm caminhado para isso, mas nós não sabemos nem o dia nem a hora, se estaremos aqui ou não. E é por isso que é minha responsabilidade, sua responsabilidade, preparar os nossos filhos para isso. Para quando Jesus voltar, encontre uma geração forte, encontre uma geração de verdadeiros adoradores, queridos. E eu queria primeiro só tratar de 3 pontos. Primeiro é o papel dos pais em casa em relação a isso. Queridos, eu e você, pai e mãe, hoje somos responsáveis por formar o caráter dos nossos filhos em casa. Sabe, as mães geralmente, os filhos homens, eu tenho 3 homens e eu sei bem disso, os filhos homens geralmente espelham na mãe. Eles realmente se apegam à mãe e eles realmente, tudo aquilo que a mãe faz, eles guardam na vida deles, eles têm como referência. Então, queridos, você que é mãe, que tem filho ou filha, seja lá o que for, você é uma referência para os seus filhos. Então, tome cuidado com aquilo que você faz, porque assim como você é, assim o seu filho será. Se você é uma mãe fraca, se você é uma mãe vacilante, seu filho também será assim, queridos. Se você é uma mãe que realmente, dentro da sua casa, ela é uma ditadora, provavelmente o seu filho vai ter problemas quando ele se casar. Então, queridos, você tem que preparar o seu filho hoje para o futuro, para o amanhã. E nós não estamos fazendo isso. Os homens, que geralmente as meninas se espelham neles, estão sendo homens frouxos, homens vacilantes, homens que não conseguem tomar decisões, homens que não conseguem tomar o rumo da sua vida, o rumo da sua casa, que delegam tudo hoje à mulher. Queridos, a autoridade do homem, Deus não tirou, nunca tirou, nunca tirou. Então, quer dizer, hoje, assim, a mulher, eu respeito isso, né, tudo que a mulher conquistou, mas só, queridos, que a autoridade que Deus colocou sobre a vida do seu marido, ela continua. Ele é a autoridade, o Senhor delegou isso a ele. A autoridade, você é uma ajudadora. Mas você não pode tomar o lugar do seu marido, porque amanhã o seu filho vai estar casado. Você tem que pensar nisso. Amanhã o seu filho, a sua filha vai estar casado e ele vai seguir você. Se você tem uma menina, amanhã essa menina vai ser uma ditadora quando casar. Amanhã essa menina vai assumir o papel do homem. E isso, queridos, que tem criado uma geração doente, uma geração enferma, de pessoas desconcertadas, de lares desajustados. E o Senhor quer hoje trazer isso para você, para que você acorde enquanto é tempo você direcione o seu filho, a sua filha para aquilo que o Senhor chamou. Queridos, cada um de nós tem um papel dentro da nossa casa. A mulher tem o papel de educar, a mulher tem o papel de formar o caráter do seu filho e da sua filha. O pai
também tem a responsabilidade de formar esse caráter. Queridos, então, assuma a sua responsabilidade, porque quando seu filho sair de dentro da sua casa, quando seu filho estiver aí na sociedade, que é o próximo ponto que eu quero tocar, dos nossos filhos, a nossa responsabilidade dos nossos filhos na sociedade, não tem uma sociedade doente. Porque hoje, na sociedade, quando a gente coloca o nosso filho, por exemplo, no mundo aí, digamos aí, meu filho vai para a escola. Ele vai ser na escola o que ele é dentro de casa, o exemplo que ele tem dentro de casa. Se eu não disciplino meu filho dentro de casa, a professora dele vai ter problemas quanto a isso. Eu sou uma professora e eu sei muito bem, os pais de hoje estão delegando a educação, não aquela educação matemática, português, geografia. Eu trabalho na educação infantil, no caso de linguagem oral e escrita, matemática, natureza e sociedade. Isso sim é papel do professor, ensinar o seu filho. Mas não é papel do professor ensinar o seu filho um caráter. Não é papel do seu filho ensinar a respeitar as pessoas, a obedecer, a ouvir um não. As crianças de hoje, queridos, não conseguem ouvir um não. Se você, principalmente na escola, a gente presencia muito isso. As crianças chegam lá, se você quer colocar limites, porque as crianças têm que ter limites, crianças precisam de limites, queridos. Não pense que criança pode viver assim, a Deus dará. Criança precisa de limite, necessita de limite. Isso aí é amor, isso aí é cuidado, isso aí é você educar. Então, se você não dá limite na sua casa, essa criança vai para a escola completamente desconcertada. E o professor, infelizmente, passa por dificuldades com relação a essa criança. São crianças mimadas, crianças que não conseguem ouvir não, que tudo para elas é uma birra, é um choro, que não conseguem respeitar. Então, meu amado e minha amada, isso não é responsabilidade de um professor. Isso é responsabilidade sua como pai, como mãe. Educar seu filho dentro de casa para quando ele chegar lá na sociedade, lá fora. Não só na sala de aula, mas quantas vezes a gente vê dentro de supermercado uma criança se jogando no chão, fazendo uma birra danada porque quer alguma coisa, e o pai, o que o pai faz? Hoje, antigamente não. Minha mãe, quando eu saía, não queria uma coisa para ela, não. Por quê, mãe? Por que não? A gente os pais nem davam explicação, não tinha nem resposta, por que não? E a gente aceitava o por que não e pronto. E ai de mim se eu questionasse a minha mãe com relação a isso, ai de mim. E eu não morri por causa disso. E hoje eu sou uma pessoa educada. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa gentil, educada. Então, assim, o que minha mãe fez foi o correto. Ela tem que dizer não, queridos. Hoje em dia, o ser humano, ele não sabe ouvir um não. Ele só quer ouvir sim, 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 sim. Quando ele ouve um não, entra numa crise. Isso é o quê? Isso é fruto de uma falta de educação dentro de casa. Uma falta de limites dentro de casa. Quando você disser não para o seu filho, é não. Quando você disser sim, é sim. Então, queridos, nós temos que ser pais firmes. Não estou dizendo que você tem que ser um ditador dentro de casa, mas você tem que ser uma pessoa firme, que consegue formar seu caráter. E quando chegar lá fora, seu filho vai saber ouvir um não. Seu filho vai saber dizer que não está na hora e não está no momento, queridos. E as pessoas hoje, as crianças de hoje, os adolescentes e até os jovens de hoje não conseguem ouvir um não como resposta. Aí entra em crise. Então, o segundo ponto é sobre isso. O papel do pai na sociedade. E o último que eu quero falar, não menos importante, eu acho que até o mais importante para nós que somos pais cristãos, é o filho na igreja. Meu irmão, minha irmã, você vai me desculpar, mas hoje dentro da igreja, queridos, as crianças de hoje, sinceramente, se comportam de uma maneira terrível. E os pais não têm a capacidade, o pai fica olhando com cara de paisagem, o filho aprontando dentro da igreja e o pai olhando com cara de paisagem. E o pastor, infelizmente, a maioria dos pastores não consegue nem ter pulso mais para isso também não, porque o pai também não aceita correção não. O pastor vai falar, o pai fica com raiva, o pai sai da igreja, mas é necessário, queridos, é necessário corrigir. Você sabe por quê? Eu vou falar para você a verdade. Se você for com seu filho
numa sala de audiência. Vamos pensar assim, você vai com seu filho numa sala de audiência e lá tá o juiz. E esse juiz está lá. Você acha que você vai conseguir deixar seu filho entrando lá mascando um chiclete? Você acha que você vai conseguir deixando seu filho entrar lá com o celular na mão, jogando um joguinho? Ou entrando no TikTok, passando lá aqueles montes de vídeo? Você vai conseguir? Meu irmão, sinto muito. Mas você não vai conseguir, não. O juiz vai te repreender. Porque você está numa sala que tem uma autoridade máxima. E essa autoridade máxima não aceita o desrespeito. Então, por que eu e você deixamos os nossos filhos desrespeitar a autoridade máxima do céu e da terra e debaixo da terra, que é o próprio Deus? Por que nós deixamos nossos filhos entrar na igreja hoje e a criança não ter controle, não ter limite? Crianças que chegam dentro da igreja, sinceramente, vocês vão me desculpar, bota o pé no banco, como se estivesse na sala da sua casa. A criança chega com o celular na mão e passando o negócio do TikTok lá, do short, sei lá do que hoje tem aí, bastante coisa. As crianças passando isso lá assim, lá na igreja, vendo vídeo, o pastor lá pregando, ou o louvor acontecendo. E as crianças lá, ó. E o pai, ó, pai fazendo cara de paisagem, ó, nem aí não tá. O pai não tá nem ligando. Queridos, o que você acha que você tá fazendo? O que você acha que você tá fazendo? Você acha que está certo isso? No meu tempo, eu vou falar a verdade pra você, a gente não dava nem um pio. Nem um pio. Ai de mim se levantasse do banco querendo qualquer coisa. Nem para ir no banheiro. Sabe? Minha mãe e minha avó já eram bastante rígidas. Então, já olhava pra mim de rabo de olho e ai de mim se levantasse. Se levantasse era um beliscão daqueles. Eu não morri, não. Hoje eu sei entrar na casa de Deus e respeitar a presença de Deus. Hoje eu sei reverenciar o rei. Queridos, nós vamos, até nós adultos, vamos combinar, né? Até nós adultos hoje vamos para a igreja parecendo que nós estamos indo um clube social. Eu e você entramos dentro da igreja hoje, oh meu pai eterno, nenhum de nós temos respeito com o rei, não. Quem tá ali? É o rei, é a autoridade máxima, é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso e nós tratamos ele como o quê? Como nada, como se fosse um clube social. Nós vamos lá para conversar, nós vamos lá para mostrar nossa roupa nova, menos para reverenciar o rei. Sabe por quê? Porque hoje em dia, ó, as mulheres não têm mais decência nem decoro para entrar dentro de uma igreja. Elas entram dentro de uma igreja hoje vestidas de qualquer jeito. Um decote gigantesco, é uma roupa apertada, uma calça colada. Meu irmão, sinceramente, como é que, por exemplo, o homem vai prestar atenção no culto se tem uma mulher lá cantando no louvor com uma roupa tochada no corpo? Vai me desculpar. Infelizmente, o camarada não vai conseguir, não. O camarada não vai conseguir prestar atenção no culto, por mais que ele seja espiritual, meu irmão. Vamos acordar. Nós estamos indo aonde? Nós estamos indo na casa de Deus ou nós estamos indo num clube social? Então, assim, nós como adultos, nós estamos também totalmente falhos, nós não temos reverência. Nós, irmãos, eu lembro, nós entrávamos na casa de Deus, nós tirávamos a sandália dos pés, eu quero te dizer, não literalmente, mas assim, sabe, a reverência, a gente se ajoelhava diante do Senhor e já chegava, orava ao Senhor, Pai, obrigada, eu estou aqui na tua presença. Hoje em dia, meu irmão, o povo fica conversando lá fora. E esquece que o Rei dos Reis está ali, o Senhor dos Senhores. E quando vai na igreja também para pedir alguma coisa. Nós não estamos ali para buscar nada, nós não estamos ali para ser cheios, nós já temos que sair de casa cheios. Nós vamos ali para adorar o Senhor dos Senhores. E de quebra o Senhor nos abençoa. De quebra o Senhor realiza os nossos desejos do nosso coração, abençoa a nossa vida. Mas nós vamos para a igreja simplesmente para passear, meu irmão. Você vai me desculpar, mas a verdade é essa. E os nossos filhos vendo isso, seu filho vendo você se comportar desse jeito, como é que ele vai comportar diferente? A culpa é dele? Não, a culpa é sua, a culpa é minha. Porque quando a gente entra com o nosso filho dentro da igreja, a gente não está se importando que ele está no celular na mão, mexendo no TikTok. A gente não está nem aí, a gente está, light. Eu quero é sossego. Mas não é assim, meu irmão. Nós temos que ensinar os nossos filhos, eles têm que ouvir a palavra do Senhor. Hoje eu tenho um menino adolescente
Mas ele não entra na igreja para fazer essas coisas, não. Sabe, ele entra para ouvir a palavra, ele entra para ouvir Deus falar com ele. E os meus que são adultos hoje, que antigamente eram crianças, também foram criados assim. E hoje a palavra está no coração deles. Eu sei que foi plantada uma semente no coração deles. Mas seu filho entra dentro da igreja com o celular na mão, com chiclete, com mascando, pulando para lá e para cá, levantando do banco toda hora. Não deixa as pessoas prestarem atenção no culto. Como é que eles vão conseguir ouvir a palavra de Deus? Você acha que uns minutinhos que ele vai ficar lá na salinha vai ser suficiente, meu irmão? Não vai ser, não. Além de que você ter que ensinar ele em casa, que é o primeiro ponto que eu falei, em casa você tem que ensinar seu filho não só a educação, mas também a palavra de Deus, para que quando chegar na igreja ele saiba respeitar a presença do rei. Mas se você não ensina, se você não educa seu filho, quando chegar na igreja, se nem você se educa, se nem você faz isso, imagina seu filho. Você é um espelho, você é um reflexo, meu querido. Você é um reflexo do amanhã. Você é um reflexo do futuro, que é seu filho. Então você vai ver seu filho fazendo amanhã aquilo que você faz. Então a culpa não é dele. A culpa é sua, a culpa é minha. Então, queridos, Deus está querendo tratar com isso hoje com você. Sabe por quê? Porque nós estamos esperando a volta de Jesus. Mas se Jesus não volta enquanto eu estou aqui, Jesus vai voltar enquanto meu filho está aqui. Enquanto o filho do meu filho está aqui. E aí? Se eu não eduquei meu filho, se eu não ensinei ele a palavra do Senhor, o que ele vai ser amanhã? Sabe? Ele vai estar firme na presença do Senhor? Ele vai estar preparado para a volta de Jesus? Meu querido, não se iluda. Não se iluda. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus está às portas. Nós estamos formando o caráter dos nossos filhos hoje, para amanhã essas crianças estarem preparadas para a volta de Jesus. Então, se eu fosse você, eu acordava hoje. Quando você for na igreja agora, pensa que você está indo para a sala de audiência de um juiz, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus, que é o juiz de todo o céu e de toda a terra e debaixo da terra. Então que você tenha essa mentalidade, eu não posso entrar na casa do juiz de qualquer forma. Eu não posso fazer de qualquer forma porque eu estou na presença do Senhor dos Senhores. Então, meu irmão, minha irmã, que a partir de hoje você saiba educar seu filho em casa, você saiba educar seu filho na sociedade e principalmente na casa do rei. Que você tenha essa consciência, que eu tenha essa consciência, que quando a gente entrar dentro da nossa igreja agora, amanhã, você entrar dentro da sua igreja, você pense, olha, eu estou na casa do rei, eu estou na casa do Senhor dos Senhores, eu não posso agir de qualquer maneira e não posso deixar, nem permitir que meus filhos ajam dessa forma. Queridos, vocês me desculpem, mas eu preciso falar porque é assim que está acontecendo hoje. É assim que o mundo está. E se eu e você não tomarmos providência, o que nós teremos amanhã? Famílias destruídas, lares destruídas. Hoje já está difícil a gente manter a casa da gente em ordem. Hoje já está difícil a gente manter a família nos preceitos do Senhor, porque o mundo jaz no maligno. O mundo realmente está tomado. Mas se eu e você, que conhecemos o Senhor Jesus, não educarmos os nossos filhos dentro da nossa casa nos preceitos do Senhor, se nós não ensinarmos eles a comportar fora da nossa casa, na sociedade, se nós não ensinarmos ele a comportar na igreja, infelizmente, queridos, quando Jesus voltar, esses filhos vão se perder. E a culpa e a responsabilidade é minha e é sua. Se você não quer que seu filho se perca, se você não quer que amanhã ou depois, esse filho que Deus te deu para você cuidar. Queridos, o Senhor te deu o seu filho, a sua filha para você cuidar, ele não é seu. Ele te deu para que você possa cuidar nos caminhos do Senhor, para que você seja zeloso, porque ele vai pedir conta dessa vida para você. Quando chegar o dia, a hora, ele vai pedir conta. Cadê aquela criança que eu te dei? Onde está aquela criança que eu te dei para você cuidar? O que você fez com ela? E você vai dizer o que para o Senhor? O mundo estava difícil? Não. Porque ele, na palavra dele, aqui, queridos, aqui tem tudo que você precisa para você ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida. Aqui tem tudo. Só que nós, hoje, isso aqui a gente não
não valoriza mais não. Isso aqui a gente não valoriza mais. A gente prefere as nossas próprias opiniões. Mas enquanto a gente estiver agindo assim, queridos, infelizmente, a nossa vida e o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos estará comprometido. Mas eu creio que o Senhor vai falar com você através dessa palavra. Eu creio que o Senhor vai trazer para o seu coração uma mudança de vida. Então, meu irmão, minha irmã, fica na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe e te guarde e que o Senhor possa falar tremendamente no seu coração nessa manhã. Amém?